Bom dia, bom dia, bom dia! Seja muito bem-vinda, Cacau. Quanto tempo, hein? Bom dia, Dermotec. Bom dia, Amanda. Cabeludão aí, ó. Tá vendo? O negócio, tudo muda, até o cabelo pra mudar, pô. Quem não pode mudar? Grande Tina, grande Washington, meu parceiro, Kátia, Ivone, sejam muito bem-vindas nessa manhã maravilhosa dessa quinta-feira, no clube das 6h33 da matina, que é um acordar cedo para um despertar para a vida, né? Olha aí, chegou o Antônio Martinez, o grande convidado de amanhã. A gente vai estar falando sobre e-commerce. Hoje a gente tem um tema muito interessante, hein? Tá aí, ó. Cannabis e a saúde da mulher. Cannabis ativa. Não sei se é ativa, né? A gente vai ver qual que é o derivado da cannabis que faz efeitos positivos na saúde das mulheres, né? Sempre, Ivone, um lindo e abençoado dia para todos nós. Bom dia, Silvana. Bom dia, Márcia. Bom dia, Josefa. Seja muito bem-vindo. O pessoal vai chegando. E também aproveita sempre que eu quero saber, né? Tem aqui vocês, tem pessoas que eu não vi ainda e eu gostaria de saber de que cidade que vocês são, porque é legal a gente ir se conectando e estar sabendo a dimensão de onde a gente chega. E chegou aí a doutora Tânia, nossa neurologista maravilhosa, que vai trazer conteúdos incríveis, principalmente para você, mulher. Como que a cannabis pode ajudar na saúde da mulher. Essa doutora Tânia, ela é sensacional, ela tem um conhecimento incrível, ela já dedica-se nos últimos anos aí a essa terapia, né, de ajudar as pessoas através desse medicamento, né, que é a cannabis. Eu acho que a gente pode chamar como medicamento na dose que é colocada. Então, doutora Tânia, ninguém melhor do que você para falar. Quem sou eu para falar dessas coisas, né? Por favor, ó, coloca aqui nesse maisinho, chama para a gente participar ao vivo aqui, já aproveitar a tua ilustre presença aí, informar, se divertir, bater um papo, trazer esse conteúdo incrível para a galera que está aqui. Olha lá, a Kátia tá pertinho, de Diadema. Ó, Amanda tá no Japão, outro lado do mundo. Então aí você já tá quase indo dormir, né? E a gente tá acordando aqui. Amanda, seja muito bem-vinda. Que legal saber dessa conexão. E a gente tá aqui fazendo, sempre trazendo informações. Bora. Olha lá, a doutora Tânia aceitou. Chegou aí, vamos lá. Entrar ao... Vamos bater um papo com essa mulher incrível. Se encante com esse conteúdo, hein? E se informe, porque é conteúdo de vanguarda. Olá, Opa, bom bom dia, dia, doutora! gente. Tudo O que bem? você anda fazendo além de sucesso? Conta pra mim. Não precisa ficar nervosa. Fica calma, respira, Não, é que eu tô bora. sem Aí, ó. um Sem suporte. suporte aqui, se cai. Mas é o que acontece. Quem sabe faz ao vivo, né, doutora? Você sabe disso. E aí, me conta tudo. Não me esconda nada. Do que a gente vai falar hoje, então? Quero que você faça uma gentileza para mim, doutora Tânia. Primeira coisa, eu Sim. falei a princípio, uma grande médica neurologista. Mas ninguém melhor do que você para se apresentar para a galera, para mostrar um pouquinho dessa tua chancela. E depois a gente vai falar como é que você chegou nesse assunto da cannabis, o que foi que te motivou, que despertou. E aí tem perguntas para mais de metro, viu? Tá preparada? Ah, tô sim. Primeiramente, gente, bom dia para todo mundo, né? Para quem não me conhece, então, na verdade, eu sou neurocirurgiã, mas me especializei em dor crônica, né? Há 12 anos atrás, terminei minha formação dentro da neurocirurgia e da medicina da dor. E já sou prescritora de cannabis medicinal aí desde 2010, né? Quando na época nem se falava muito em cannabis, era totalmente bem mais preconceituoso. Então, há mais ou menos no tempo que você já se dedica à dor crônica, são 12 anos. É Há o 12 tempo que também que anos. você já faz o uso da cannabis como efeito terapêutico, né? E eu vou falar para Uhum. você, é uma coisa interessante. Como é que foi o gatilho de uso para aliviar a dor da cannabis? Então, os pacientes eles são muito refratários à dor crônica, né? Principalmente os pacientes que chegam até a neurocirurgia para fazer alguma cirurgia intervencionista para o controle da dor. Então, são pacientes que dificilmente assim respondem bem a algumas Já medicações. tá no gargalo, já não aguenta mais É, sentir dor, né? ou tem muito efeito colateral com o tratamento convencional,
E a cannabis medicinal surgiu aí para tentar ofertar a esses pacientes uma melhor qualidade de vida e amenizar mais ainda, né, a dor deles. Isso daí, na verdade, é uma das coisas, acho que só quem passa por dor desse tipo, por exemplo, uma neuralgia do trigêmeo, tem gente que quer meter um tiro na cara por causa da dor que tem. Então, eu acredito, eu tenho uma, não tenho, óbvio, nesse nível de dores aí que chegam os pacientes em você, mas eu acho que todo mundo aqui, seja uma cólica de uma mulher, seja alguma coisa, sabe que a dor ela é um sinal extremamente desconfortável que está anunciando alguma coisa e você quer pelo menos aliviar, nem que seja um percentual dessa dor, porque aquilo parece que toda a atenção que a gente tem que dar vem para aquele ponto, né, da dor. A gente não consegue viver o momento, a gente não consegue ter qualidade de vida. É uma coisa que é, destrói mesmo a dor, né? Se você não tiver. E as pessoas não, tipo assim, elas se sujeitam ao que for para poder aliviar a dor. Faz sentido isso, doutora? E aí a gente está aqui com uma especialista em trazer, hoje a gente vai falar de cannabis e a saúde da mulher, mas a gente começou falando de dor para a gente cair hoje nos usos da cannabis de uma forma, de repente, não só para esse extremo da dor. É isso? Tá, exato. Aí depois, ao longo desses anos, né, a medicina veio descobrindo também que, na verdade, nem ao longo desses anos, né, a cannabis medicinal ela já é utilizada há milênios de anos, né, desde a antiguidade, principalmente na saúde feminina, né, quando na época não se tinha remédio e as medicações feitas para até mesmo trabalho de parto, crises de TPM, de cólicas menstruais eram feitas através de tratamentos baseados em plantas, né? E uma das plantas utilizada na antiguidade era a cannabis, né? Em formas de chá, em formas de alguma suplementação comestível, né? Através da seiva, da flor dela, ou até mesmo através de supositório vaginal, né? Utilizado nessas mulheres, tanto dentro da hora do trabalho de parto, porque a cannabis ela tem uma finalidade de proporcionar um relaxamento, né, da musculatura, e isso acabava ajudando as mulheres, né, na hora do trabalho de parto, com as cólicas. Então, existe, assim, relatos da antiguidade muito, muito antiga da cannabis dentro da saúde feminina, né? E nós, Olha que interessante. e ultimamente a gente tem descoberto, né, qual que é o sentido científico para aquilo fazer benefício, né, para a mulher. Até esse ano de 2022 saiu um trabalho super legal, um estudo brasileiro que mostrou que ela pode auxiliar também a alterações cognitivas, né, da menopausa na mulher, né? Então, assim, cada vez mais a gente descobre, né, a raiz científica, porque ela faz bem para a saúde, né, tanto da mulher quanto do homem, só que é utilizado há milênios de anos, né? Olha que legal. Já já a gente vai ler o comentário aqui de uma pessoa que está falando dessa. Ah, Depois você travou lê para aí, mim. doutora. Não, travou. Tá. Eu vou falar para Não você sei por quê. da Naira. Ela falou: sou paciente de cuidados paliativos, passei pela morfina venosa, depois passei por comprimidos, agora estou na metadona e viver em uma montanha russa. Né? Então, para você ver como que as pessoas são necessitadas de terapias aí que saem um pouco É, dessa química, né? E alivia. Eu acho que ela falou a língua tua, porque esse idioma aí, para mim, eu são, desconheço, né? são os opioides, né? São remédios bem Uhum. fortes, que a gente chama de opioide forte, Receitinha e amarela. receita amarela. E a cannabis, no cuidados paliativos, ela tem crescido muito também, né? Porque ela consegue ter um poder analgésico, né? É, às vezes tão suficiente quanto os opioides e com menores riscos de intoxicação, menores riscos de sedação, menores riscos de efeito colateral, né? Para patologias, doenças crônicas com menor risco de dependência química também, igual aos opioides.
Então, às vezes, Legal. vale a pena conversar com o Tá aí médico. tá aí a dica, Nayara. Pode seguir a doutora Tânia, ou se você não for da região de São Paulo, que a doutora Tânia está aqui em São Paulo, tem um consultório aqui, ela pode te atender super bem. Pelo menos ela pode também eu acho que você e médicos que falam a mesma língua estão se conectando, né? Porque pelo menos para se ajudar, você tem uma rede de suporte de médicos também que são de outras regiões que falam a mesma língua que a tua, doutora? Sim, conheço várias pessoas de outros estados. E também, hoje em dia, com a telemedicina ficou bem mais fácil também, né? Exatamente, dá para você atender à distância, É, né? Isso daí. é, Legal, legal. E uma coisa que a gente estava falando, uma coisa que eu sempre falo, não só no sentido de. A ciência é uma coisa moderna, né? A medicina moderna, principalmente a medicina que você pratica e praticou, né, na escola, ela é algo que, na verdade, todo mundo entra num dilema absurdo, né? Porque todo mundo fala assim, a ciência tem que comprovar, é que não sei o quê. Cara, quem tem que comprovar alguma coisa, alguém, é a ciência para os milênios de história que tem aí. Tá? Então a gente tem, as pessoas às vezes têm uma ignorância, a gente tem, sei lá, a medicina ela mudou uns 150 anos para cá, né, com a interferência de os seres humanos manipulando por interesses. Eu não vou entrar no critério de uma teoria, de exato. uma conspiração, mas os seres humanos manipulando por interesse tiraram diversas áreas da medicina que são poderosíssimas, que têm milênios de anos, já comprovando desde a medicina ayurvédica, a medicina chinesa, são mais de 5.000 anos, fora a medicina da cultura, sei lá, xamânica, essas coisas todas que a gente poderia colocar, e a medicina veio tipo como se desaprovasse esse tipo de terapia e passasse a aprovar só a alopatia, né? É uma das coisas que é um dos maiores dilemas. Quando as pessoas aqui entenderem que é a ciência, ela só está comprovando aquilo que sempre existiu, caramba. Isso que é legal. Tudo bem, então vale a pena o reforço, que nem se falar, agora tem um estudo de 2022 que reforçou. Cara, mas existe um conhecimento tácito que é da cultura, da civilização, que se trocam milhares de anos, que para mim é a coisa mais linda e valorizada. As pessoas às vezes não sabiam como aquela dinâmica funcionava, mas trazia, você tinha resultados baseados. Medicina baseada em evidência, né? Então a evidência trazia um resultado. E agora a ciência ela só vem comprovar as evidências, né? Eu acho super bacana isso. E os relatos, como que vem? Da onde você consegue ter acesso dessas culturas milenares? E uma outra coisa, duas perguntas. Isso é a fonte, né, que a gente quer saber, porque eu acho que está aí, acho que tem dados em pedra, dados em registro, sei lá, qualquer coisa. E a Cacau aqui, ela perguntou, a cannabis também serve para melhorar no estado de confusão mental? Confusão, não, Ela só faz essa pergunta, a cannabis serve para ajudar na confusão mental? então, é que confusão mental, pra gente Muito dentro da amplo, né? medicina, remete mais a alguma alteração aguda, né? E normalmente quando há uma alteração aguda de confusão mental, a gente vai buscar a causa e vai corrigir a causa, né? O declínio cognitivo, né, que é associado a alguns quadros demenciais ou algumas demências neurológicas, a cannabis pode ajudar sim, né? Por exemplo, na doença de Alzheimer, em algumas outras demências, ela pode auxiliar, né? Dentro do tratamento clínico para essa patologia, né? A cannabis medicinal, ainda para algumas patologias, ela é um coadjuvante, né? O que é isso, Gustavo? Tipo assim, a gente não tira o Reforça. tratamento, a gente não tira o tratamento de primeira linha. Então, por exemplo, num quadro de demência de Alzheimer, o paciente ele vai estar lá tomando as medicações para a doença de Alzheimer, que hoje é considerado como primeira linha. E se ele quiser, né, iniciar o tratamento terapia canábica, ele pode utilizar, mas isso não suspende o tratamento de primeira linha. São duas coisas que vão andar de mão dada, né? Algumas patologias, né, que a gente às vezes tira e deixa a cannabis sozinha. Por exemplo, como na dor crônica. Se na dor crônica o paciente tiver melhora com a cannabis, a gente consegue ir tirando as outras medicações, né, para finalidade de tratamento da dor, porque isso não implica na progressão, na evolução da doença, né? É igual a doença de Parkinson, a gente tem os tratamentos que a gente considera de primeira linha. A gente também entra com a cannabis medicinal como um coadjuvante, né? A gente não substitui o tratamento pela cannabis.
porque esses tratamentos, tanto para o Parkinson quanto o Alzheimer, eles mostraram ser efetivo na diminuição da progressão da doença. Então, a gente não tira esse tratamento de primeira linha, é um coadjuvante, né? Ele vai lá É um paliativo andar, aí. andar de mão dada, mas a gente não tira. Que legal. E então é uma explicação bem clara que você deu agora. E a Cacau, na verdade, ela falou uma coisa que até achei interessante e eu vou dar uma complementada, né? A dor, tipo assim, se ela manifestou no corpo, ela já vem, de repente, sendo apontada em algum outro lugar antes, né? Então, tipo assim, a dor começa na mente, começa, sei lá, em algum outro lugar até se manifestar no corpo. E, por exemplo, por causa desse trabalho paliativo da cannabis, existe também um alívio terapêutico, sei lá o que, alguma coisa assim, que também faça com que essa manifestação se diminua? É, alguma coisa desse tipo, não sei se tem, ó, tem a ver, mas isso é fato, né? A gente sabe que se manifestou no corpo foi em alguma coisa, em algum lugar que já estava manifestando e não foi percebido, até que chegou no corpo e falou, agora não dá para você ignorar mais. Existe isso? Como que é isso? Como, o que que você enxerga disso? É, mais ou menos assim, né? Hoje em dia a gente não fala mais dor, né, psicogênica, essa terminologia não existe mais, Uhum, né? uhum, Dor é um sinal de sofrimento, né? Então, o ser humano uhum. é um dos poucos animais que sentem dor, né? Se não for o único, né? Porque a gente tem que ter uma interpretação toda psicológica, né? De sofrimento, né? De uma conotação associada com histórias sociais, com a filosofia, com crenças que remetem esse paciente que aquele sofrimento nocivo é uma dor, né? Então, para a gente sentir dor, a gente tem que ter um estímulo, levar para nervo periférico, ir para a medula e para o cérebro. E no cérebro, que esse reflexo, né, de nocepção, ele vai ser interpretado como dor, porque é o nosso cérebro que vai entender que aquilo é ruim, né? Vai lembrar, nossa, da última vez que eu quebrei, que eu senti uma dor no pé foi quando eu quebrei o pé, aí já começa a ficar tenso, né? Porque eu Vai fazendo deixei associações. Deixei de trabalhar. Ai, meu parente, quando estava com dor no pé, ele descobriu um diagnóstico de câncer e começa a ter um quadro de ansiedade, A mente é de criativa florear. demais, né, o negócio. E o legal da cannabis é que ela tem um poder que atua em cada partinha diferente. Então, ela tem um poder que ela vai funcionar como um anti-inflamatório, atuando Uhum. então na periferia, né? Daquele processo inflamatório, né? Então, se eu machuquei aqui, eu gerei um processo inflamatório, uma hiperemia, estou trazendo E vai ter uma certos informação efeitos. aqui que vai ser conduzida para lá, para Isso, então cá, a cannabis né? ela tem uma ação. Ai, gente, nada aqui. Ela tem uma ação local, né? E ela tem também uma ação no sistema nervoso central. Então, ela tem um componente de ansiolítico, né? Então, ela tem todo um componente psicoafetivo também na dor. Por isso que tratamento da dor crônica, a cannabis ela tem ganhado muito espaço, porque ela tem ação periférica, ela tem ação medular, ela tem ação central, né? Que ela vai funcionar como um ansiolítico. A gente Ela também passa a tem, barreira hematoencefálica? ela passa, ela atravessa, né, as substâncias dela, né, que são os fitocannabinoides, e atua nos receptores. A gente tem um próprio sistema que a gente chama de sistema endocannabinoide, assim como a gente tem um sistema serotoninérgico que produz serotonina no nosso corpo, que está envolvido com prazer, A emoção. canabinoide, então, é um elemento físico? A gente tem no nosso corpo, é isso? A gente tem o Olha sistema que legal. endocannabinoide. Então, o nosso próprio corpo produz, né? Foi identificado até agora dois neurotransmissores, que são a anandamida e 2-AG, que são moléculas bioquimicamente parecidas com os fitocannabinoides encontrados na planta, né? E a Olha que gente legal. tem os receptores, né? Foram identificados também dois receptores, que é o receptor CB1 e o receptor CB2. E esses receptores estão dentro do nosso organismo, praticamente em todas as células, em todos os órgãos, e principalmente no nosso cérebro, nos nossos neurônios. Então, o sistema Tá com a endocannabinoide, boquinha aberta, assim, só esperando conectar a chave. Sim. Só fazer assim, não tem é para receber.
Isso, então o Legal. nosso sistema endocannabinoide, ele faz a homeostasia do nosso corpo. Então tem algumas patologias que a gente tem identificado que tem esse sistema disfuncional. Então, ou não produz os endocannabinoides, ou a quantidade de receptor está diminuído, ou o sistema, né, que as enzimas que produzem não estão funcionando, ou aquelas enzimas que degradam não estão funcionando. Por isso que algumas patologias, né, que a gente fala a suplementação, né, de fitocannabinoides tem melhorado, como por exemplo na fibromialgia. Eles foram lá, fizeram exames de sangue, fizeram exames no líquor, né, fizeram avaliação de necrópsia pós-mortem, fizeram ressonância funcional e identificaram que esse sistema endocannabinoide está diminuído, né? Que os pacientes, por exemplo, fibromialgicos não produzem a quantidade de anandamida, de 2AG suficiente e cada vez mais a gente descobre que está envolvido em algumas patologias, né? Então, a A utilização de ausência da presença deste receptor. isso, então a Ah, que legal, utilização de cara. uma medicação que Que estimula. mimetiza esse sistema endocannabinoide tem trazido resultados positivos, né, para a saúde dessas patologias. Que legal. E como é lidar com algo que ainda tem gente ignorante pra caramba falando que, ah, então agora eu vou dar um tapinha e vou melhorar a dor, essas coisas todas. Como que é vencer as barreiras dessas ignorâncias que tem? Porque você é uma mulher que transfere muita credibilidade, uma médica neurologista, essas coisas todas. Então é legal a gente chegar e perguntar por que pode ser, pá, e aí, é maconha? É não sei o quê, papapá, então agora vamos ficar todo mundo maconheiro. Como que é lidar com essas ignorâncias e o que é o caminho mais apropriado para a gente desmistificar e cada vez mais quebrar esses paradigmas de Eu acho preconceitos? que é explicando, né, a educação continuada, né? Explicando, né, orientando, explicando que o Quanto uso mais informação ampliada, isso, quanto mais pessoas sabendo a respeito dos benefícios da cannabis, menos preconceito vai menos ter. preconceito. E também explicar e Então, orientar. essa live aqui a gente tinha que estar falando era com 1 milhão de pessoas, né? Tipo assim, eu vou falar para você, tem que multiplicar essa live e mandar levar para todo mundo. Você que está assistindo Exato. aqui agora, que está entendendo, isso daqui é um serviço de utilidade pública o que nós estamos fazendo aqui. Então eu desafio você que está aqui agora, pelo menos, mesmo que não só as pessoas que você vai enviar esse aviãozinho não sejam tão foda quanto você, porque o 6h33 é para todos, mas não é para qualquer um, né, acordar cedo, essas coisas todas, é para todos, mas não é para qualquer um. Então manda uma notificação, quando depois, mesmo que a pessoa acorde depois, ela vai ver o que é que esses dois doidos estão falando aí, né? Dois doidos não, são duas pessoas interessadas em levar conteúdos que realmente são relevantes e que transformam vidas. Então faça isso agora, eu te desafio aí. Pega, clica esse aviãozinho, abre e manda para pelo menos 10 pessoas. E se você fez isso, escreve aí, eu fiz. Né? Por quê? Porque a gente precisa levar conteúdos como esse, desmistificando, trazendo cada vez mais. A doutora teve agora, uns dias atrás, uma publicação no portal da UOL, né, No falando a portal da respeito disso. UOL. Já começa a trazer voz, é isso que a gente tem que fazer, trazer voz a um conteúdo de extrema relevância. Né? Então, e nesse portal você estava falando justamente sobre o que? A saúde da mulher, o efeito da cannabis na saúde da mulher, né? E como essa mulherada hoje, do dia a dia, teria acesso a uma cannabis de uma forma terapêutica para aliviar, de repente, sei lá, ó, TPM, para aliviar alguma coisa assim. Conta pra gente como que a gente consegue, por exemplo, de vez em quando tenho aqui as vivências com minha esposa, né, também, porque é cíclico o negócio, não tem jeito, daí eu falo, opa, peraí, tá. Como eu posso ajudar também como marido numa orientação, numa informação aqui em casa? Deve ter alguns homens assistindo que têm as suas mulheres em casa. Como que a gente poderia trabalhar de uma forma integrada em prol uma amenização de efeitos, assim, com as mulheres? Conta para mim, doutora. Então, a cannabis medicinal no Brasil ela é considerada como um remédio, né?
Alguns países ela é considerada como uma suplementação, mas aqui ela é considerada como um remédio. Então, como qualquer outro remédio, a gente precisa de receita médica, né? E de uma prescrição. Mesmo que seja para fins, né, assim, eu tenho uma TPM, eu quero tomar só antes do meu ciclo menstrual, ou que eu tenho só cólica Não durante o primeiro acesso e de forma segundo alguma à dia. compra espontânea. Não é um Não, produto de balcão. É um não. produto que eu preciso passar por um médico e ter a E receita. ter a É receita. receita carbonada? O que que é? Depende de onde você vai comprar. Hoje em dia a gente consegue comprar nas farmácias, né, da esquina de casa, na farmácia de rua. Essas que são vendidas na farmácia de rua são receitas azuis ou receitas amarelas, depende da concentração de alguns tipos de Tá. fitocannabinoide. E as receitas, os produtos que são importados ainda que a gente consegue comprar, é uma receita branca mesmo, simples, ou receita especial, duas vias, né? Normalmente o médico, o prescritor, ele Manipulação tem também? não, Farmácia de não tem, manipulação? não Não tem. tem, tá. É só existe algumas associações no Brasil também que precisa de uma receita, né? Para você comprar, adquirir, todos são feito o cadastro certinho, né? Para poder adquirir. É fácil o acesso hoje, a compra, né, da medicação é bem fácil, mas todos A única precisam coisa que precisa passar de pelo médico receita. a prescrição, tá? Tem a E essa prescrição. prescrição, por exemplo, se eu estou à distância, a gente faz uma telemedicina. Hoje tem a prescrição, como é que chama A mesmo? Que é digital, digital? a Receita prescrição digital, né? digital. Aqui eu Tá. trabalho vai por SMS, né, para o paciente, aí ele desbloqueia no próprio celular ou envia, né, Mostra para os para a anexos. farmácia. Ou se é importado, ele mostra para os anexos que tem que fazer, mas é bem fácil o acesso. Normalmente eu explico certinho como que o paciente faz em consulta médica, né? É tudo certinho, ou mesmo a compra na farmácia de rua. É que hoje a compra da farmácia de rua ainda é um pouquinho mais cara dos importados, então ainda compensa às vezes pedir um importado do Comprar que. no importado. E É, quando é que nós vamos ter a popularização desse conteúdo para chegar num nível onde vai baratear, facilitar acesso? Como que você faz uma previsão aí para a gente no futuro? Eu acho que nos próximos, agora depois do segundo semestre, vai entrar mais ainda produtos na farmácia, né, de rua. Então, algumas que são importadas já vão ser comercializadas na farmácia. Então, isso vai aumentar a concorrência, né? E a gente sabe, né, da lei da oferta e procura. Quanto mais gente produzindo e fabricando, os preços tendem a A cair. tendência é diminuir. Só que assim, para se fazer também a medicação da cannabis, usa-se uma tecnologia, né, que requer tecnologia de ponta e acaba ficando caro. Investimento, né? É investimento, então não é um produto realmente tão simples e tão barato, né? Porque o uso da cannabis ele é totalmente diferente do uso recreativo. E o uso recreativo pode propiciar, sim, o aparecimento de algumas doenças psiquiátricas, né? Então, por exemplo, se o paciente tem uma predisposição a desenvolver alguns quadros psiquiátricos, alguns surtos psicóticos, uma tendência, né, genética a aumentar a ansiedade com o uso de alguns fitocannabinoides, né? O principal seria o THC, que na forma recreativa ele tem uma quantidade muito alta, né? Porque na formato da Não tem combustão filtro nenhum, né? Não tira não nada. tem filtro, exato. O paciente recebe uma quantidade de THC muito alto e se o paciente tem uma certa predisposição, ou até mesmo quem não tem uma certa predisposição, fazer o uso daquela substância em altas doses cronicamente pode sim levar a alterações de memória, distúrbios do sono. Então, a forma recreativa ela é totalmente proscrita pelo médico, né? E a forma medicinal é Então você totalmente acabou de diferente. responder. Acho que você não está vendo os comentários, né, Não tô, doutora? tá Mas você acabou. travado aqui pra mim, tudo travado. Você acabou de responder a pergunta que foi feita aqui. Pode explicar um pouco mais sobre o uso do cigarro? Então, você acabou de falar, o cigarro, a única intervenção seria recreativa, teoricamente, por causa justamente Recreativo. dessa. A gente não consegue dimensionar a quantidade de THC,
do elemento ativo e saudável da cannabis. Então, como você não Não. consegue dosar, você vai colocar o cigarro e vai fumar, você vai ter os efeitos alucinógenos, você vai ter os Isso. efeitos recreativos, que é o termo que você usa aí do cigarro. Então, É. o cigarro não é uma conduta terapêutica dentro do que você usa dentro do teu dia a dia de Não. conduta terapêutica, né? Não. E Mas a gente hoje vê que em dentro de dia, terapias em si, sei lá o que, a gente vê que parece que associa-se o uso do cigarro a algum tipo de terapia, seja ela holística, seja ela xamânica, é. sei lá o que, alguma Não. coisa, mas tem isso, não tem? O que que acontece? Dentro da planta da cannabis, a gente tem mais de 500 substâncias ativas dentro dela, né? Então, por exemplo, a gente tem os fitocannabinoides. Dentro dos fitocannabinoides que mais todo mundo conhece é o THC, o CBD. Hoje em dia a gente tem vários outros identificados, CBN, CBG, THCV e por aí vai. Cada um tem uma finalidade dentro da medicina, né? Então, por exemplo, CBG, o CBD, ele tem uma ação mais ansiolítica, anti-inflamatória, analgésica, né? Neuroprotetora. O CBN, ele induz um pouco mais o sono, né? Hoje em dia a gente tem algumas soluções só com CBN para tratamento de distúrbios do sono. O THC, ele é uma parte psicotrópica, né, da planta, ele tem os efeitos psicotrópicos, por isso que quem usa forma recreativa tem esses efeitos, né? E quando utilizado cronicamente, ele vai também gerar alguns danos cerebrais, né? Que é a alteração da memória. Por isso que quem fala, quem está chapado, acaba, o que que você falou? Fica meio lesadão, fica É lesado, né? isso, porque ele atua no sistema, né, no nosso cérebro, na região talâmica, na região do hipotálamo, dificultando, né, aquela memorização a longo prazo, aquela memória se transformar numa memória de longo prazo. Ela atua também nos sistemas, né, dos núcleos da base, aumentando, né, quando tá muito, faz muito uso, a pessoa ela perde o equilíbrio, né, começa a ter uma intoxicação aí pelos fitocannabinoides. Ela pode ter também a um longo prazo usado todos os dias de uma forma mais intensa, a ter distúrbio do Porque tem o sono. efeito da taquifilaxia, né? Aí Isso, aquela dose já ela não é mais suficiente, tem que aumentar, e aí vira uma roda gigante aí que é o que a gente chama de é, tolerância. de Então, é totalmente tolerância, né? diferente. Mas existe, hoje em dia, a forma de vaporização da planta, né? Que já é utilizada também há milênios. Então, você vai lá, você extrai só a molécula, né? Medicinal que você quer utilizar, por exemplo, só o CBD. E eu posso colocar, por Isso é uma exemplo, versão óleo, por exemplo, ou não? numa versão óleo e eu posso usar o vapor. Então, tem algumas patologias que a gente utiliza o vapor. Por exemplo, pacientes com uma neuralgia trigeminal muito intensa, que se eu for tomar oral, eu vou demorar um pouco mais para fazer a absorção. Então, a pessoa Aí pode no usar vaporizador e ela tem um fazer. efeito mais Mas aí rápido. só tem a parte medicinal. Hoje em dia, né, nos Estados Unidos, Canadá, tem algumas indústrias que conseguiram fazer uma planta, né, que tem aquela florzinha que é utilizada na combustão, né, em forma de cigarro, que contém só o CBD. Então, você pode também fazer o uso, né, daqueles outros tipos de vape que você coloca só a planta, para você tirar um resgate de uma dor mais intensa, com uma intensidade muito maior, né? Paciente que faz, às vezes, uso de gastrostomia, de ginostomias, pacientes com cânceres avançados de orofaringe, que a deglutição é difícil, você também pode utilizar essa via inalatória, né, de vaporização para fazer o uso para o paciente, né? Há alguns quadros de dependência química muito importante Em também, a gente outros, pode utilizar legal, essa finalidade. em outros lugares ela também ela vem, por exemplo, eu estava vendo a Amanda aqui, ela mora no Japão, e ela falou que ela tem enxaqueca crônica e começou a usar gummies de CBD. São As balinhas. apresentações essas balinhas. Ela começou a fazer uso disso daí. Inclusive, Amanda, depois me conta se está funcionando, né? Se o resultado aí está satisfatório. Né? Então, é tipo, quando é que você acha que vai começar a ter aqui no Brasil
novas versões, tipo que nem isso daí, que nem ela tá falando, gummies, é, de repente outras formas de apresentação de ingesta Ah, já dos tem. elementos da cannabis. Já Já tem, tem mas isso? assim, já tem de uma forma assim, importada, né? Você compra, que Uhum. nem prescrevo essa flor, né? A flower de só CBD isolado para algumas patologias, né? Ou vapor. Também não é muito legal você fazer de forma crônica também, essas formas de vaporização por conta de pneumonite, química, mas Uhum, assim, uhum. são patologias bem pontuais que a gente pode Específicas, utilizar, tá? bem específicas, né? As gominhas, né? É utilizada muito para criança também, que às vezes tem dificuldade para utilização de óleo, também dá para a gente fazer, né? A cápsula, né? É que a cápsula acaba tendo uma concentração maior, então o paciente ele já tem que ter tido uma titulação até chegar naquela quantidade, né? Existe hoje em dia para a mulherada também, né? O uso de supositório vaginal, cremes vaginais também para utilizar tanto na hora do ato sexual ou fora do ato sexual para aumentar também a lubrificação, né? Na pós-menopausa, porque já que ele faz uma Agora a gente vasodilatação, está falando aí de saúde da mulher, tá vendo? Olha quantos elementos já tem relaxa, aí. relaxa, né, a musculatura do assoalho pélvico. Então, pacientes, né, que querem ter um ato sexual com menos desconforto na pós-menopausa, ou naquelas mulheres que sofrem de patologias pélvicas, como endometriose, né, ou outras doenças que acompanham, né, uma dor no ato sexual. Então, a cannabis é Uso tópico utilizada ou como uso é. tópico também ajuda, Ah, legal, né? legal. E aonde, tipo assim, essas coisas que você comentou agora, então a gente, só para deixar claro, às vezes tem pessoas chegando, eu sugiro que as pessoas assistam esse conteúdo desde o começo, que é um conteúdo extremamente educativo, informativo, quebrando paradigmas, né? Então aí a gente está falando o seguinte, o uso da cannabis, principalmente na saúde da mulher, mas já deixou a dica aí de diversas, porque não é só a mulher que tem alguns desconfortos de dores, então os homens aí também podem se beneficiar com alívio de uma forma terapêutica da cannabis, né? E agora, principalmente falando dessa situação, como é que a gente conseguiria trazer cada vez mais pessoas que levantassem a bandeira de uma forma saudável? Quais são os principais pontos que você orienta as pessoas para não cair no conto do vigário em cima dessas coisas? Porque tem gente que tem coisas que são oportunas, que são saudáveis, como nós estamos sendo oportunos nesse momento, trazendo uma informação. Você é uma mulher chancelada e com alta responsabilidade na gestão do uso desse elemento que tem prós, assim como todo remédio, o que muda é a dose do veneno para o remédio é a dose, né? Então, saber fazer o bom uso disso. Aonde é que, por exemplo, existe algum site ou CRM, sei lá o que me coloca as pessoas credenciadas que eu poderia estar acessando? Tem alguma coisa desse tipo já ou não? Tem uma sociedade do estudo brasileiro da cannabis, mas não é para essa finalidade. Normalmente, quem prescreve a cannabis já tem até um pouco mais de conhecimento, né? Não precisa, o médico prescritor de cannabis, ele não precisa de uma licença, né, no Brasil para você prescrever cannabis. Ele só precisa ter o conhecimento técnico científico e então qualquer especialidade, qualquer CRM, né, desde que tenha um CRM, ele pode prescrever, né? Mas o que eu vejo assim é Não é uma uma coisa coisa de específica de uma especialidade, tá? não, não. Então, qualquer especialidade, né? Então, um GO, um pediatra, qualquer médico que tenha um CRM, ele pode prescrever cannabis. Mas eu sugiro o bom tom, assim, de ir no médico que já sabe prescrever, né? Hoje em dia a gente tem muitas soluções diferentes, com concentrações diferentes, e cada uma cada vez mais a gente sabe que tal X concentrações, X apresentações é o mais indicado, né, para cada patologia. O manejo de dose também é uma coisa que requer o paciente bem próximo do médico, então não é assim só pegar a receita, tchau, vai embora e nunca mais ver o médico, né? Então esse retorno ao médico para ajuste de dose, às vezes mudança, né?
avaliar efeitos colaterais também, que tem seus efeitos colaterais, as suas interações medicamentosas, né? Avaliar com exames de sangue também, porque a cannabis ela sofre metabolização hepática, então avaliar a função hepática depois de um certo tempo usando a TGO, medicação. TGP, essas coisas aí, né? Isso, então assim, não é uma coisa banal, sabe? Então a Tem que cannabis ter todo o medicinal zelo. é uma medicação como qualquer outra medicação que precisa ser prescrita por um médico, né, que entenda dessa medicação, que acompanhe esse paciente, né? E às vezes aquela medicação não vai fazer efeito para aquela patologia, né? O que eu vejo muita gente também chegando até mim achando que a cannabis é milagrosa, que vai salvar, né, aquele familiar daquela Isso daí é mais o doença. desespero da pessoa que quer algum tipo de alívio, né? E acaba chegando com essa informação, né? E não é, viu, Gustavo? Porque assim, a gente não pode esquecer que é uma medicação cara. Então, por se tratar de uma medicação cara, também a gente tem uma indústria farmacêutica aí crescendo muito com o lobby, Hum, com o nome faz da sentido. cannabis. Então, assim, Uhum. eu vejo Tanto é que você muita vê aportes e aportes, muitos de startups isso. investindo em cima de cannabis aí, né? Tanto é que a cannabis, o mercado financeiro aí foi, acho que o que mais faturou nos últimos 10 Inflacionou, é. anos. Então, assim, estava valendo milhões, né? Então, assim, o que eu vejo é a indústria farmacêutica caindo muito pesado, né? Vendendo esse produto e tentando vender como algo milagroso. E não é milagroso, né? Para muitas patologias, igual eu disse, ela vai ser um coadjuvante. E muita coisa Eu a não gente tenho. precisa descobrir ainda como utilizar a cannabis, dose, concentrações, interações que a gente ainda não sabe. A gente vê muito trabalho fantástico em animais, em camundongos, né? E que não estão sendo reproduzidos no ser humano. Eu falo assim, aquele ratinho de laboratório não tem nada a ver com o ser humano, né? A célula pode ser parecida, o receptor pode ser parecido, Mas a dinâmica é diferente, a né, no dia a dia. dinâmica é totalmente, você sabe mais que eu, né? A dinâmica do ser humano é totalmente diferente, né? A gente tem um corpo, a gente tem uma interação social, a gente tem uma mente, a gente tem um espírito, e isso tudo influencia Impacta, né? no tratamento e em como vai repercutir aquela medicação dentro do nosso organismo. Não é uma célula in vitro, não é um ratinho que está lá na gaiola, que é Vai ser na hora isolado, que entrar no né? estudo mesmo no humano Outro que dia vai eu tava, ser. eu falei, outro dia eu tava lendo um artigo sobre ansiedade em camundongo. Eu falei assim, mas como que eles aplicaram, né? Aquelas escalas todas de ansiedade, escalas de medo, escala de TDAH no ratinho? Não tem, É, não existe. Então não tem como como que você o saber. camundongo sabe o que que é a pressão É, de pagar uma conta e você não ter dinheiro para exato, tem pagar? todo Ele um sabe isso? contexto social por trás. Assim, lógico, a gente tem coisas equiparentes, né? Assim, para poder fazer aqueles trabalhos científicos, mas não é o mesmo. Tanto é que alguns trabalhos não são conseguidos reproduzir no ser humano de uma forma igual a gente vê in vitro em laboratório, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado também com essa propaganda de que a cannabis é algo milagroso, Não se iluda. que vai salvar a vida, porque não é. Eu falo, é mais uma opção terapêutica, né? Para algumas patologias que a gente pode utilizar. Igual eu falei no começo, a gente tem o nosso sistema endocannabinoide, que algumas patologias estão disfuncionais. Só que a gente consegue também modular o nosso sistema endocannabinoide, fazer com que ele melhore a oferta, que melhore a Sem produção a de necessidade de endocannabinoide, uma ingesta de alguma coisa. sem a necessidade de uma reposição química através de uma medicação. A gente pode e deve estimular o nosso sistema endocannabinoide E com o qual nosso seria estilo uma maneira? com o nosso estilo de vida. Por exemplo, para a gente formar a anandamida, ela é derivada de um ácido graxo. Então, ter uma dieta saudável, dar os precursores Hum. para a gente formar aquele endocannabinoide é válido. A gente sabe, né, por exemplo, praticar meditação, a gente Então, o vai. nosso amigo Hipócrates, que é o pai da medicina, ele falava corretamente, já sabia até disso, né? Ele falou: meu alimento é meu Exato. remédio. Exato, né? Tipo, a prática de meditação, a gente diminui, né, a enzima que degrada os endocannabinoides, então aumentando a quantidade dele na Olha que legal. fenosináptica, a atividade física, né? Um sono bom, reparador, né? Estar com Voltamos a mais de amigos. 2.500 anos. Mente sã, Exato, corpo são, né? exato.
estar com amigos, fazer uma atividade de lazer que te gere prazer, né? Do mesmo jeito que faz com que a gente aumente a serotonina no cérebro, também vai aumentar a nossa cannabis, né? No nosso As cérebro. funções todas que a gente pode usar para desenvolver a serotonina é a mesma coisa que seja para esse novo neurotransmissor aí que foi identificado que a gente tem. Exato, Ah, que exato. legal. Então, o estilo de vida saudável vai te preservar bastante, né? Não tem jeito, a gente não pode cair fora disso. É que a galera quer continuar tendo, comendo o que come, fazendo o que faz e quer uma pílulazinha mágica Pílula que mágica. resolva, Infelizmente não né? tem. E não vai ser a cannabis que vai fazer. Não se iluda. Eu trabalhei 18 anos na indústria farmacêutica e trabalhei no marketing também. Tipo assim, os caras falam o seguinte, não cria o negócio que a gente vai inventar para quem serve. Por exemplo, o Viagra, que é um case de blockbuster gigantesco, ele era, na verdade, a intenção inicial era para ser um antipertensivo. E aí não baixava a pressão arterial, mas aumentava a outro tipo de pressão, né? E aí os caras, opa, o efeito colateral virou indicação, né? Então não Exato. vamos. E assim existe vários remédios, né? Que o efeito colateral Tem, também tem vem a indicação. bênção e as maldições da indústria farmacêutica, né? Tem que ter um bom senso aí para a gente avaliar, ponderar, não seja uma freira no puteiro, eu falo. Não acredita em tudo aquilo que você vê, nem duvida Exato. tudo aquilo que você ouve, mas pondera. Vai lá, Pondera. faz suas E eu também, ponderações. assim, e não seguir o radicalismo, né? Total, né? Nunca, busca. O radicalismo a gente já está com o saco cheio, principalmente nessa época de política, tudo é isso ou é isso, não é preto ou branco, não tem 50 tons de cinza, caramba. Vamos ser mais flexível, né? E aí a gente tem que ter essa flexibilidade, tem que ter esse bom senso, tem que ter esse carinho, esse zelo, esse respeito, né? E principalmente por profissionais como você. Tem duas perguntas que foram feitas aqui, doutora. Uma é o limiar entre a legalidade do negócio e tráfico. Eu não sei se é uma pergunta assim que a gente tem que chegar, porque a pergunta foi feita aqui, como um cara que vai importar, por exemplo, o remédio, ele tem que ter o que tipo de cuidado para não se conectar com tráfico, por exemplo? Seria que tipo Ele tem de que, zelo? ele tem que fazer tudo dentro das normas da ANS, da A vigilância. apresentação, a Isso. concentração, deve ser Você tudo só isso vai que deve. conseguir comprar os produtos que são registrados na Anvisa. E para você pedir, né, essa mercadoria que você vai comprar, você tem que ter uma autorização da Anvisa, que você tem que entrar no site, fazer um cadastro, tudo certinho. Após aprovação, essa medicação vai chegar na sua casa, né? É simples, mas requer um pouquinho de trabalho aí para Faz fazer. parte do processo que Faz parte. tem que ser mesmo, tem que ter travas, tem que ter É, coisa para não virar uma coisa banal, né? isso. Isso aí eu Mas acho que faz assim, todo sentido. como é uma medicação cara, o pessoal acaba tendo aí no mercado paralelo, né? Eu não recomendo, porque assim, até mesmo você não sabe nem o que que você vai estar consumindo, né? Quantas Hum. miligramas de X, Tem que o ter um que que zelo, né? tem. No mínimo. É, não é assim. E também não sou a favor também da pessoa plantar, né? Alguns pacientes, igual saiu no Fantástico outro dia, fazer o uso da plantação em casa, tá? Não que não vai fazer efeito terapêutico, mas você não sabe o que você está dando para o paciente, né? Aí Você cai não consegue naquele. ter Você não o consegue saber manejo quantas ideal, miligramas né? você está dando, o que que tem naquela planta, quais são os fitocannabinoides, o que que não é. Então, assim, a longo prazo, não sei como que eu vou manejar esse paciente, né? Porque as plantas, assim, se chover, fez frio, se fez calor, se fez seca, ela vai mudar a quantidade de fitocannabinoide de uma Já plantação para altera outra, natural. né? Então, assim, você não vai estar ofertando a mesma quantidade. Então, eu também não sou a favor, tá? É igual eu falo, é uma medicação prescrita, igual você vai lá prescrever, por exemplo, a amitriptilina 25 miligramas para X patologia ou 100 miligramas para Y patologia, né? Meu, a cannabis é um Tem que ser remédio. mais preciso a manipulação do É, negócio, não ficar sujeito a alterações exato, assim, né? exato. Que nem já tive Sensacional, show de bola. paciente assim, que chegou para mim e fazia uso no mercado negro. Eu falei, não prescrevo no mercado negro. Se quiser começar a tratar, vamos tratar. Tipo assim, aí ela melhorava com um, não melhorava com o outro. Só que assim, eu não sabia o que que ela estava tomando, eu não sabia quantas miligramas. Até a gente achar, né, a dose dela, demorou-se um tempo. Então, eu também, e assim, eu particularmente não sou a favor. Legal. E tem uma outra pergunta: tem alguma referência bibliográfica ou algum uso de bem-sucedido do canabidiol em autismo? Tem vários trabalhos científicos, né, mostrando.
em grupos selecionados mesmo assim de pacientes, não só in vitro, né? Ele existe dentro do autismo, é fantástico, porque assim os pacientes eles começam a ter uma interação social, diminui, né, a agitação das crianças, né, a hiperatividade das crianças. Então tem vários trabalhos, né, e trabalhos assim de impacto, só procurar no PubMed ou no Google Acadêmico que tem várias publicações. Tem alguns livros saindo sobre cannabis, mas assim, como é algo novo, todo dia sai trabalho científico, eu sugiro para quem começar a estudar cannabis medicinal, estudar por artigo científico mesmo, que você consegue selecionar lá, tipo, o ano de PubMed? ano de 2022 e os trabalhos mais recentes, né? Porque é algo muito novo, né? Os dois receptores foram identificados na década de 90, né? Então, são algo assim que todo dia sai algum trabalho novo de impacto, com resultados diferentes. Então, assim, quem for iniciar no mundo do estudo da cannabis, eu sugiro estudar sempre por artigo científico e sempre começar a triar também dos mais recentes para os mais antigos. Legal. E outra coisa que eu quero dar duas informações, doutora. Estamos internacionais, tem gente de Japão, de Bélgica aqui fazendo os comentários, está bem legal. E a gente está transcendendo aí as divisas. E eu queria saber o seguinte, eu tenho que o meu peixe, não preciso vender nada nesse sentido, mas tipo assim, eu quero saber como é que funciona, por exemplo, o alinhamento entre a parte comportamental junto com a parte terapêutica mesmo, do medicinal. Existe a possibilidade de fazer algo dessa maneira híbrida? Porque a gente vê, por exemplo, tem a Idalina que ela está falando o seguinte, tem uma alimentação extremamente saudável, ela é vegana, só consome alimentos orgânicos, zero produtos industrializados, porém tem gastrite atófica, autoimune, insônia, insuficiência pancreática, perda de peso. Existe um viés comportamental, psíquico? Como que a gente consegue fazer algo holístico ou integrado entre esse tipo, por exemplo, o meu treinamento de comportamento, a parte da reprogramação comportamental positiva, aliada à tua terapia medicamentosa, potencializa, ajuda? Me fala um pouquinho a Potencializa. respeito disso. Potencializa, né? Eu sou meio suspeita, né? Eu sou médica integrativa, aqui, médica Boa, funcional. adoro. Inclusive, você está me devendo um café, né? Você está me devendo um café para a gente Vamos! alinhar esses planos aí, tá? Então, assim, eu nunca faço nada sozinho, né? Se o paciente está fazendo alguma coisa sozinho, está fazendo por conta própria, assim. Porque eu Não sempre foi por sua indico, orientação. não, sempre indico, nutricionista, psicólogo, no mínimo, né? No mínimo sai com um combo, nutricionista, psicólogo e fisioterapeuta, né? Ou se não é o fisioterapeuta, um personal aí para orientar nos treinos. É, Trabalhar o corpo, a mente e espírito, tudo junto, integrado. tudo Não tem junto. como Não separar esse tem, não negócio. tem, não tem, não tem. Infelizmente não tem. Inclusive, eu vou falar para você, a gente está aqui, ó, o tempo voa, né? E eu acho que a maior ferramenta de libertação, seja de dores, seja de sabores, qualquer coisa, eu acho que ela está intimamente ligada com o conhecimento. O conhecimento ele é libertador, né? Porque na própria Bíblia lá fala o seguinte: o povo de Deus perde por falta de conhecimento. Né? Então, tipo assim, se as pessoas se interessarem em buscar mais entendimento, buscar informação, seja no universo tácito ou no explícito, que está através de livros e documentos, a gente começa a ampliar a nossa percepção e a gente muda os nossos comportamentos. A minha missão de vida é justamente trazer isso. Eu tenho mais de 30 anos que eu me dedico nesse universo de comportamental e eu identifiquei algumas coisas que eu apliquei na minha vida, foi bem sucedido, então eu faço meus test drives, tá, doutora? Hoje tenho milhares de pessoas que eu já trabalho fazendo esse tipo de programa e eu falo para as pessoas, eu vou fazer uma aula no dia 4 de agosto, daqui 15 dias mais ou menos, vai ser justamente o aula de despertar de consciência. São informações que estão na tua cara, só que você não vê. Né? Então, o despertar de consciência é nesse sentido, de você olhar novamente para o mesmo lugar que você olhava, só que você não via aquela informação. E o autoconhecimento, ele é fundamental justamente, por exemplo, para lidar, por exemplo, com suas dores, para você ter, de repente, uma forma de você, tecnicamente, buscar uma ajuda, porque quando você tem esse conhecimento, facilita a condução. Faz sentido isso, doutora? Faz muito sentido.
Então eu convido tanto você quanto as pessoas que estão aqui assistindo ao vivo. É super simples. A gente lá no meu link na minha bio tem, você vai entrar, vai ter um clique aulão do despertar de consciência. Eu consigo, eu tenho um prazer enorme porque eu fui um cara que eu sempre vivi de uma maneira, só que eu achava que aquilo era normal para todo mundo que eu vivia. Então ser positivo, ser feliz, ter energia, eu achava que aquilo era comum. E na verdade é natural do ser humano, só que o ser humano perdeu essa essência no dia a dia, com crenças familiares, religiosas, com o processo todo que é vivido na sociedade. E eu busco resgatar essa essência. E quando eu caí numa seara médica, porque eu fui anos da indústria farmacêutica e para mim tudo era dado, não sei o quê, tinha que ter essas coisas todas, eu fui um Santo Tomé na vida, né? Então, para montar a reprogramação comportamental positiva, eu fui beber em diversas fontes. Fui beber no tal de Harvard, Oxford, Stanford, então tudo para validar uma coisa que a gente sempre sabia, mas validou. E aí, quando você tem um método que ajuda as pessoas a fazer um passo a passo, ele chega a ser integrativo e um tratamento. Não falo que eu Uhum. trato ninguém, mas tipo assim, ele é um tratamento paliativo para alívio de dores psíquicas, emocionais, essas coisas todas. E aí você vai ver que quando você se conecta com você, ou tudo fica melhor. E é esse sentido, eu quero me acessar, por isso que a gente está fazendo essa live, a gente já vem conversando faz tempo, porque pessoas sérias, com propósitos sérios, trazem resultados sérios e realmente a gente impacta positivamente a sociedade. Então, para de banalização da cannabis e usa a informação que a doutora Tânia trouxe aqui de uma forma rica, pode te ajudar em muito. Consulte ela, veja a rede social, acho que a rede social hoje é melhor do que sites. Acho que a rede social ali é uma prova viva de tanto de provas sociais, essas coisas todas. Você vai ver que realmente é de verdade. Então, doutora, eu quero agradecer e muito pela tua participação, pelos teus Obrigada, esclarecimentos. gente. Eu sugiro, na verdade, para não ser muito autoritário, de mandar as pessoas seguir você, eu sugiro que as pessoas sigam, porque se você se interessou com esse tema, é muito interessante você aprofundar, porque a doutora compartilha cada conteúdo bacana demais. Vale muito a pena seguir o perfil da doutora. E gostaria que você fizesse suas considerações finais, as dicas, o que é que você gostaria de deixar um recado, uma percepção positiva final para as pessoas. Acho que você já falou tudo, né? Obrigada pelo convite mais uma vez. Mas é isso, gente. Pesquisem, né? Lá no meu perfil eu deixei 2 destaques naquelas bolinhas lá dos destaques dos stories. Tem 2 destaques de cannabis. Né? Até onde coloquei uns destaques sobre como que a genética também pode interferir na conduta, né, da prescrição da cannabis. E é isso, sempre fazer qualquer medicação, né? Sempre fazer a medicação prescrita pelo médico, nunca fazer a automedicação, por mais banal que seja a medicação, né? Que não tenha receita. Isso pode, a longo prazo, te trazer um prejuízo muito maior, né? Do que você passar no médico e Concordo. saber a orientação do que tomar, do que não tomar, né? Então, É isso. perfeito, faço suas palavras as minhas, tenha pudor, tenha bom senso, zelo por você, busque profissionais gabaritados e construa a vida tão merecida que você tem aí para construir. Doutora, travou? A gente fechou. Pera aí, vamos ver, galera. Quem tá aí ao vivo, me manda um oizinho ainda pra gente encerrar com chave de ouro essa live. Ela sentiu que a gente já tá fechando? Deixa eu ver aqui, peraí que ela tá voltando. Bom, de qualquer maneira a gente estava fechando a nossa live e ela realmente caiu. Galera, muito obrigado pela presença de vocês e estamos aqui à disposição para sempre trazer conteúdos incríveis. Sexta-feira, amanhã temos a live das 6h33 e seja sempre muito bem-vindo. Um beijo no coração, faça uma excelente quinta e seja feliz porque você nasceu para ser feliz. Valeu, galera!